dia a todos. Rezar o livro do 1º Reis, capítulo 16. Hoje é domingo, dia 14 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre. Então, que nós possamos sempre, cada dia mais, entrar em sintonia com a verdade. A verdade é Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, está sempre presente ao nosso lado. Sempre partilhar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Palavra de vida eterna somente Deus tem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor. Sempre cuide. Sempre é bom falar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos liberta, cura, restaura, renova nossas forças. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Anani, contra Baasa. Neste termos: levantei-te do pó, estabeleci-te, príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andastes pelo caminho de Jeroboão e levastes meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nadab. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tessa. Seus filho ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor, transmitido pelo profeta Jeú, filho de Anani, pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. No 26º ano de Asa, rei de Judá, ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel, residia em Tessa e reinou 2 anos. Seus servos Zambri, que comandavam a metade de sua cavalaria, conspirou contra ele numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tessa, na casa de Arsa, intendente de seu palácio nessa cidade. Entrou Zambri e o assassinou, sucedeu-lhe no trono no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho, varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o pedissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa, seu filho, ela tinha cometido.
e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor Deus de Israel. O restante da história de ela e suas ações, tudo está considerado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então que nós possamos sempre proclamar cada dia mais a palavra do Senhor. Podemos sempre entrar em sintonia com o Rei verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza Ele é. Vamos sempre buscar a certeza da esperança viva do amor de Deus. Nos fortalece e aquece sempre o nosso viver. Sempre viver meditando cada dia mais a palavra do Senhor pelo mundo inteiro. Então que nós sejamos sempre fiel ao nosso Deus. Sigamos sempre o caminho do verdadeiro amigo, verdadeiro Deus, verdadeiro amor. Esse amor que nunca se acaba, com certeza é o amor de Deus, que sempre está presente em nossa vida. Com certeza, sem dúvida nenhuma, Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor. Está sempre cuidando de todos nós. Sempre sintonizar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Então, no 26º ano de Asa, rei de Judá, ela, filho de Baza, tornou-se rei de Israel. Então, nós temos o Rei verdadeiro, Cristo nosso Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Cristo nosso Senhor já podemos se confiar de verdade. Sempre traz sintonia com a verdade, que é a palavra do Senhor, com certeza. É a palavra que nos liberta, cura, restaura, renova nossas forças. A palavra de Deus é a palavra de vida eterna, somente Ele tem, com certeza. Sempre meditar cada dia mais. Tua palavra cura, purifica, restaura, renova nossas forças. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambri reinou em Tessa durante 7 dias. O exército sitiava Gebeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambri tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei, o general Anri. Este partiu de Gebeton com todo Israel e veio sitiar Tessa. Zambri, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim pelos pecados que tinha cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambri e sua conjuração, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em duas funções. Metade era por Tebini, filho de Ginete, e queria fazê-lo rei, e metade de Anri. O partido de Anri prevaleceu contra o de Tebini, filho de Ginete. Tebini morreu e reinou Anri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Anri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos. Depois de ter reinado 6 anos em Tessa, comprou de Semer o monte de Samaria por 200 talentos de prata. Construiu uma cidade nesse monte e chamou-a Samaria, no nome de Semer, a quem pertencera o monte. Anri fez o mal aos olhos do Senhor, mas ainda que todos os seus predecessores, andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nadab, nos pecados com que este fizera para pecar Israel, provocando-os com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Anri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Anri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. Nós somos filhos de Deus, não filhos dos homens.
Nós, filhos do mundo, somos filhos do único homem verdadeiro, Deus. Nosso Pai, nosso Criador, nosso grande amor. Esse amor está sempre presente ao nosso lado. Sempre meditar cada dia mais a palavra do Senhor pelo mundo inteiro. Sempre espalhar a verdade, com certeza. Porque nós vamos viver de tanta enganação aqui. Existe, infelizmente, no mundo a enganação. As coisas erradas do mundo. Que tem alguém que dá o sustento pelas coisas erradas. Fica alegres, mas a alegria é falsa. Essas alegrias são falsas do mundo. Mas a alegria verdadeira em Cristo nosso Senhor. A gente está sempre ao lado do nosso Deus verdadeiro. Ele está sempre presente em nossa vida. Sempre nos abastecer com a força verdadeira do amor. Esse amor que está sempre presente no nosso dia a dia. Com certeza. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Anri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor, mas assim, quando que todos os seus predecessores, como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Será, irritando assim o Senhor Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel, no tempo de Acabe e Betel, reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segube, seu último filho, assim como o Senhor o predissera, pela boca de Josué, filho de Nun. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós possamos sempre ficar conectados na palavra do Senhor, conectado, os olhos fixos no Senhor, porque o Senhor é nosso Deus verdadeiro, nosso Criador, nosso guarda. Nunca esquece de ninguém, com certeza. Ele sempre nos ama de verdade, sempre confiar no Senhor, sempre deixar que esse amor permaneça sobre nós. A paz infinita, a paz em Cristo nosso Senhor. Vamos sempre procurar esse caminho verdadeiro, o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Só nele mesmo nós podemos sim acreditar de verdade. Vamos sempre entrar em sintonia com o Pai, nosso divino Pai eterno. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. Deus é justo. Deus nos ama de verdade. Vamos sempre confiar no Senhor, sempre andar no caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Sempre procurar essa verdadeira fonte da riqueza. Deus está sempre ao lado do nosso Criador, nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre e rei, o rei de verdade, não os reis falsos do mundo. Somente em Cristo, nosso Senhor, podemos sim confiar de verdade. Sempre viver sempre no caminho do Senhor, caminho da salvação, caminho da vida eterna. Somente em Cristo, nosso Senhor, gente, podemos sim adorar, confiar no Senhor. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Sim, com certeza nenhuma. Ninguém subiu ao céu se não fosse. Senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Sim, Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, único homem verdadeiro, sempre presente em nossa vida. Deus do impossível, sempre com certeza ao nosso lado. Nós possamos sempre ser obedientes ao nosso Deus verdadeiro, nosso divino Pai eterno, nosso único verdadeiro protetor, nosso Criador. Sempre deixar que o amor permaneça sobre nós. É o Deus Todo-Poderoso, sempre presente em nossa vida, fortalecer cada dia mais a nossa fé e a esperança viva e pura e eficaz. Então, ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram mas com certeza, sem dúvida nenhuma, alguns homens preferem as trevas, preferem a ganância, a falsidade, o dinheiro, a mentira, de que a verdade, porque a verdade é realmente
forte, verdade. Ele não aguenta ouvir. Eles não aguentam ouvir a verdade, aguentam só ver a mentira, porque a mentira interessa ao diabo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Cristo, nosso Senhor, a gente podemos sim entregar nossa vida nas mãos dele. Ele sabe o que faz, ele é nosso Pai, ele é nosso único verdadeiro príncipe da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, sem dúvida nenhuma, somente ele mesmo é bom. O tempo todo, sempre está ao nosso lado. Sempre confiar no Senhor, sempre viver em sintonia com a palavra do libertador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.